Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olha, o material que a gente tem em mãos é denso, provocador e, vamos ser sinceros, tem um clima meio sinistro, Com né? certeza. Vamos mergulhar fundo hoje no capítulo 30 de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Um clássico. Sim, e a premissa do livro, para quem talvez não conheça tão bem, é essa troca de cartas, certo? Um demônio mais experiente, o Fitafuso, Isso, o tio. instruindo o sobrinho aprendiz, Vermebile, sobre como tentar um ser humano. Eles chamam esse humano só de o paciente. Exato, uma dinâmica bem peculiar. E essa carta específica, a 30, é muito rica. O Fitafuso está visivelmente bravo com o sobrinho. Sim, ele começa bem irritado. Mas, no meio dessa bronca toda, ele detalha umas táticas psicológicas, espirituais, bem específicas. E o nosso objetivo aqui é justamente tentar desemaranhar isso. Entender como ele sugere usar o medo, o cansaço. E de um jeito muito esperto, a própria noção de realidade do paciente. Parece um prato cheio, vamos começar a abrir isso aí. Vamos lá. Bom, a carta já começa com o Fitafuso, assim, soltando os cachorros mesmo. Ele fala que o relatório do Vermellibili foi, e eu cito, absurdamente insuficiente. Pesado? Muito. O contexto é que o paciente tinha passado por uma situação bem extrema, um ataque aéreo. Mas a reação dele foi considerada péssima, para os demônios, claro. O interessante é entender o porquê, né? Por que foi péssimo para eles. Exato. Sim, e o motivo dessa frustração toda do Fitafuso é crucial. O paciente sentiu muito medo, sim, o que em tese seria bom para eles, para os tentadores. Poderia ser um ponto de entrada. Sei lá, ao desespero, ou talvez a um orgulho por ter sobrevivido. Ah, entendi. O medo fez o paciente reconhecer a própria covardia. Ele não tentou disfarçar, não se sentiu o herói da situação. Ele só constatou a própria fraqueza, e com isso ele escapou da armadilha do orgulho espiritual. Quer dizer, a vulnerabilidade que eles poderiam explorar acabou virando uma porta para a humildade. Tipo um antídoto inesperado. Exatamente isso. Na lógica toda distorcida do inferno que o Lewis descreve, esse tipo de autoconsciência honesta é um fracasso total para o tentador. Faz sentido. O Fitafuso queria ver o medo virar algo útil para a causa deles, né? Pânico, ressentimento contra Deus por permitir aquilo, ou, como você falou, um orgulho disfarçado de eu aguentei firme. Mas não foi o que aconteceu. Não, a humildade que nasceu ali do reconhecimento da fraqueza desmontou a estratégia inicial. O paciente fez o que deu para fazer, talvez até um pouquinho mais, mas sem nenhuma pose, sem vanglória. E é interessante como o Fitafuso contrasta esse, digamos, fracasso principal com os supostos pequenos ganhos do Vermebile. Ele quase trata com desdém, né? Totalmente. Ele menciona que o aprendiz conseguiu provocar uma irritaçãozinha com o cachorro. Sim, que fez ele tropeçar. Isso. Levou o paciente a fumar demais, a esquecer uma oração, coisas que parecem, assim, miudezas perto da chance que o ataque aéreo representava. Sem dúvida. Essas pequenas vitórias são quase nada para Fitafuso perto do que estava em jogo ali. E essa atitude dele mostra muito sobre a filosofia de trabalho do inferno, como ele descreve. Aquela visão pragmática ao extremo. Brutalmente pragmática. Ele corta qualquer desculpa do Vermellibili sobre dificuldades ou boas intenções. A lógica é resultado e só. Tem aquela frase dele que é de arrepiar, né? Aquela sobre o alimento. Assim, traga-nos alimento ou alimento será você. Nossa, essa frase resume tudo. É muito forte. Resume essa visão utilitarista implacável do mal no livro. Não interessa o esforço, a intenção, esquece justiça. O único valor é o resultado. A alma corrompida que é o alimento que eles precisam. Quem falha vira comida. Exatamente. Qualquer agente que não entrega o resultado se torna ele mesmo consumível. É um sistema baseado só em poder e consumo. Zero espaço para misericórdia, para compreensão. Uau, pesado. Mas aí, depois dessa bronca toda, o Fitafuso dá uma mudada no tom, né? Ele decide analisar o que ele chama de uma passagem construtiva no relatório do Vermellibili. Sim, ele encontra algo para aproveitar ali. E aí que a conversa vai para uma estratégia nova.
explorar o cansaço do paciente. E essa parte eu achei particularmente reveladora dessas táticas mais sutis. De fato, o Fitafoso aponta para o que ele considera um paradoxo no cansaço humano. Porque a exaustão extrema, sabe aquela que a pessoa quase desmaia? O limite mesmo. Isso. Ela pode, paradoxalmente, gerar uma certa calma, às vezes até bondade ou clareza. Talvez porque as defesas normais, a capacidade de se irritar, simplesmente acabam. Não tem mais energia para isso. É como se a pessoa ficasse tão moída que não tem força nem para ser pequena, para ser reativa. Pode ser, mas o ponto do Fitafuso é que o terreno mais fértil para a tentação não é essa exaustão total. É o cansaço moderado. Aquele meio termo. Exato. Aquele estado em que a pessoa está desgastada, mas ainda funciona. E aí ela é confrontada com demandas inesperadas, sabe? Interrupções, um esforço a mais que não estava nos planos. É nesse ponto que a irritabilidade, a impaciência, a autopiedade e outras virtudes infernais, como ele diria com ironia, florescem melhor. Entendi. E a tática que ele propõe para explorar esse cansaço moderado é bem engenhosa. Não é um ataque direto. É mais uma manipulação da esperança da pessoa. Exatamente. Ele instrui o Vermebili a alimentar falsas expectativas no paciente. Como assim? Fazer o paciente acreditar que o pior já passou, que o descanso está logo ali, que aquela tarefa extra chata vai ser a última por um bom tempo. Ah, criar a ilusão de que o fim do esforço está perto. Isso. Por quê? Porque, segundo o Fitafuso, a resistência humana quebra mais fácil quando a pessoa acha que só precisa aguentar mais um pouquinho. E esse pouquinho vira uma miragem, se estende, se estende. E a cada adiamento do alívio, a frustração aumenta. Exato. E aí a tentação de desistir, ou de explodir, ou de ceder a um vício qualquer que traga um consolo rápido, fica mais forte. É uma estratégia de desgaste, mas que atua minando a resolução interna da pessoa. O Fitafuso parece sugerir que é mais fácil quebrar alguém que espera o fim a cada minuto do que alguém que já se preparou para uma longa jornada. Precisamente. Ele aconselha o Vermebili a evitar que o paciente tome aquela decisão firme e consciente de vou aguentar o tempo que for preciso. O ideal para o tentador é incentivar aquela decisão mais íntima, muitas vezes nem dita em voz alta. Ah, vou aguentar só mais um pouco, vou fazer isso só por um período razoável. E o truque é garantir que esse razoável seja sempre menor que a realidade. Sempre. O truque demoníaco é garantir que essa definição subjetiva de razoável seja sempre um tiquinho menor que a duração real da aprovação. Aí, a cada nova exigência, a sensação de não, de novo, de injustiça, de exaustão só aumenta. E tem um tom quase sádico ali, né? Quando ele descreve o divertimento que eles sentem com isso. Tem mesmo. Ele fala do prazer especial em fazer os humanos cederem à irritação, a um desejo fora de hora, à covardia justamente quando, sem eles saberem, o alívio estava muito perto. É usar a esperança como ferramenta de tortura psicológica. Mostra bem a crueldade calculada por trás da tentação no livro. Não é só levar ao pecado, mas é maximizar o sofrimento, a frustração no caminho, especialmente zombando da esperança humana. E essa exploração do cansaço não fica só no indivíduo, né? Ele dá uma pincelada rápida sobre os relacionamentos. Sim, ele sugere que, se o paciente encontrar a moça, que parece ser alguém importante para ele. Sim, uma figura importante, talvez um interesse amoroso, uma amiga próxima. Se ele a encontrar nesse estado de fadiga moderada, o Vermebili deve explorar uma dinâmica que o Fitafuso acha comum. Qual dinâmica? Ele observa que o cansaço pode afetar homens e mulheres de forma diferente na comunicação. É uma generalização, claro, mas ele sugere que pode deixar as mulheres mais falantes. Talvez buscando desabafar, conectar. Isso, e os homens talvez mais quietos, mais introspectivos. E se essa diferença não for bem entendida ou navegada com caridade, pode facilmente criar pequenos ressentimentos, sabe? Mal entendidos, a sensação de não tô sendo ouvida, ou ela não entende que eu só quero ficar quieto. Mesmo entre pessoas que se gostam, o cansaço pode criar essas microfissuras que, se cutucadas, podem crescer. É um lembrete de como a tentação, na visão do Lewis, age em todos os níveis.
do espiritual mais alto ao dia a dia mais banal e interpessoal. Nenhum aspecto da vida está fora do radar deles. Exatamente. As táticas vão se adaptando, estado físico, emocional, social, tudo é material. E isso leva a gente direto para a próxima grande estratégia da carta. Porque o Fitafuso percebe que os ataques anteriores, a fé do paciente, talvez mais focados no intelecto, não funcionaram como esperado. Sim, ele admite que essa frente falhou. Então ele propõe uma mudança de abordagem. O foco agora é mais emocional, visceral talvez. Sim, a ideia é usar o ambiente, as experiências sensoriais para abalar a fé de dentro para fora. Explorar o impacto bruto e imediato de certas coisas. Ele dá aquele exemplo bem gráfico, né? Da parede com sangue. Exato. A visão de uma parede manchada de sangue depois de um bombardeio. A tática é usar o choque, o horror, a feiura dessa imagem para criar no paciente uma sensação avassaladora de que aquilo é a realidade fundamental. Fazer com que essa imagem violenta, de destruição, vire a lente principal pela qual ele enxerga tudo. Precisamente. O objetivo é que, comparado com a crueza daquilo, toda a fé, toda a esperança, toda a beleza e o sentido espiritual que o paciente tinha antes pareçam frágeis, irreais, quase uma fantasia infantil ou uma negação da verdade sombria do mundo. A brutalidade dos sentidos vira o argumento silencioso contra a fé. Isso, a brutalidade sensorial se torna o argumento silencioso contra a transcendência. E é aí que o Fitafuso entra numa análise que eu acho particularmente astuta e perturbadora. Qual? A manipulação do significado da palavra real. Ah, sim, essa parte é muito boa. Sem dúvida. Ele dedica um bom pedaço da carta para explicar como eles, os demônios, exploram ativamente a ambiguidade e a carga emocional que a gente associa à palavra real ou realidade. Isso mexe com algo fundamental, né? Como a linguagem forma a nossa percepção. Totalmente. A linguagem não só descreve, ela molda o que a gente considera verdadeiro, fundamental. E o Fitafuso revela um padrão duplo, uma espécie de ginástica semântica que eles incentivam nos humanos. Padrão duplo? Como assim? Explica melhor. Ele explica que a estratégia é aplicar critérios diferentes para o que é real, dependendo da natureza da experiência. Olha só. Ok, primeiro, quando a experiência é positiva, espiritual, bela, o que é considerado real são só os componentes físicos, materiais. A beleza da música, na realidade, são só vibrações no ar e impulsos nervosos. Tira toda a magia. Exato. O sentimento de amor, na realidade, é só uma combinação de hormônios e convenção social. A dimensão espiritual ou emocional positiva é sempre rebaixada, vira subjetiva, sentimental e real. Entendi. E o segundo padrão? Aí a regra inverte totalmente. Quando a experiência é negativa, chocante, feia, corruptora, aí sim, o elemento emocional ou espiritual negativo, o horror, o medo, a dor, a crueldade, é apresentado como sendo a própria essência da realidade. Nossa! Os fatos físicos podem ser os mesmos, mas é a experiência negativa que ganha o selo de verdadeiramente real. E aí quem tenta ignorar ou minimizar esse lado negativo é acusado de escapismo, ingenuidade, não querer encarar a realidade de frente. Isso é muito manipulador. Ele dá exemplos concretos dessa lógica funcionando, né? Para ficar mais claro. Sim, e os exemplos que ele usa são muito eficazes para a gente pegar esse padrão duplo. Manda aí. Olha só, nascimento, a dor, o sangue, o esforço físico são reais. Agora, a alegria imensa dos pais, o milagre da vida, isso é só um ponto de vista subjetivo. Que cruel. Morte. O horror da decomposição, a feiura do corpo, isso sim revelaria o que a morte é na realidade. Qualquer ideia de paz, transcendência, sentido espiritual, ilusão. Tá, faz sentido dentro dessa lógica distorcida. Ódio. Quando alguém sente ou expressa ódio, muitas vezes isso é visto como um momento de sinceridade brutal, né? Ah, agora ele mostrou quem realmente é.
como se o ódio revelasse a verdade por baixo das máscaras. E o amor? Ah, o amor. Em contraste, o amor e o afeto são dissecados, reduzidos a motivos mais reais e menos nobres. Desejo sexual, dependência econômica, conveniência. A experiência genuína do amor vira uma névoa subjetiva que esconde a realidade mais básica. Caramba, ele também aplica isso para coisas maiores, sociais, né? Sim, o paralelo continua. Pega guerra e pobreza. Os horrores são inegáveis, claro, e são apresentados como a realidade essencial dessas situações. O foco é sempre no negativo. Sempre. E quem tenta focar em atos de heroísmo, compaixão, resiliência no meio da guerra ou da pobreza, corre o risco de ser acusado de romantizar, de ignorar a verdadeira natureza terrível da coisa. E o oposto, paz e abundância. Aí, em contraste, paz e abundância são tratadas como meros fatos físicos. Ausência de conflito, ter recursos. Os sentimentos bons associados a isso, gratidão, segurança, felicidade, são secundários, são menos definidores da realidade da paz do que o horror é definidor da realidade da guerra. Entende a inversão? Entendo perfeitamente. É uma estratégia para fazer o negativo parecer mais fundamental. Mais verdadeiro que o positivo. Exatamente esse o ponto. O objetivo final dessa manipulação toda com a palavra realidade, como o Fitafuso deixa bem claro, é condicionar o paciente e, por extensão, a humanidade, na visão do Lewis, associar a realidade quase que por instinto com tudo que é sombrio, chocante, doloroso, feio, cínico. E ao mesmo tempo desconfiar do positivo. Isso. Cultivar uma suspeita automática em relação a tudo que é positivo, belo, esperançoso, espiritualmente elevado. Essas coisas devem ser descartadas como sentimentais, ingênuas, irreais, ou, na melhor das hipóteses, como uma camadinha fina de verniz sobre uma realidade que é, no fundo, brutal. Uau! Então, tentando amarrar isso tudo que a gente conversou. Vimos o Fitafuso, nessa carta, sair de uma bronca pela má gestão do medo que não deu certo para ele, para estratégias bem mais elaboradas. Primeiro, aquela exploração sutil do cansaço, usando as falsas esperanças para ir minando a resistência do paciente. Uma tortura lenta. E depois essa investida mais funda na percepção da realidade mesmo, usando o choque emocional e essa manipulação bem deliberada da linguagem para colar o real no negativo e tirar o crédito do positivo. Sim, são camadas de ataque, né? Vão do circunstancial, o cansaço, os eventos externos, até o fundamental, que é a própria definição do que a gente considera real. Exato. E talvez a reflexão que fique disso tudo meio que ecoando a própria análise do Fitafuso. Seja sobre essa tendência que ele descreve, essa de dar mais peso de realidade para o negativo. Sem precisar acreditar nos demônios, literalmente, claro, mas a gente pode se perguntar, né? Se perguntar o quê? Caindo nessa mesma armadilha. Você diz privilegiar o chocante, o cínico, o problemático como se fosse mais verdadeiro sobre a condição humana do que a beleza, a bondade, a esperança? Exatamente isso. É uma questão para a gente pensar, né? Como que a gente equilibra o reconhecimento honesto das sombras, das dificuldades da vida, sem deixar que só elas definam o que a gente considera real? É um desafio. Como que as histórias que a gente conta sobre o mundo e sobre nós mesmos podem, consciente ou inconscientemente, espelhar ou, quem sabe, resistir a essa lógica de manipulação que o Fitafuso Só articula tão friamente? Essa lógica que insiste que, de alguma forma, a escuridão é mais fundamental que a luz. Uma excelente pergunta para a gente levar dessa conversa. Como resistir a essa visão? Como contar histórias que reconheçam a sombra, mas que também afirmem a luz como igualmente ou talvez até mais real? Fica aí a reflexão.